está? Boa noite. Conforme a hora, à disposição. Bom, estamos na live, agora são pontualmente 21 horas e 30 minutos. Quem puder fazer alguns comentários pode ir fazendo, sempre a gente procura saber se as condições de luz, as condições de som estão perfeitas ou não. Portanto, pode-se ir fazendo alguns comentários sobre isso. Estou a ver alguém de Choco, é alguém da Machama, que é aqui na província de Maputo, toda a gente ligada. Bom, eu agradecia se alguém pudesse fazer algum comentário sobre a qualidade da transmissão, que é para quando nós iniciarmos não termos nenhuma perturbação. Guru é na Zambésia, ok. Temos aqui pessoas de Buan, ok. O som está baixo. Eu não sei se toda a gente está com a mesma percepção de que o som esteja baixo, não é? Ok. Som. Então, o som não está bom? O som está baixo? Yeah. Disse que o som está baixo? Não sei. Deixa eu ver mais algum comentário. Disse que o som está baixo. Ok. Agora estamos com 542 pessoas. 564 pessoas em direto. Não sei se continuam a sentir ou a perceber que o som esteja baixo ou já esteja em condições. Então, ok. Estou a ouvir ali, alguém tinha dito que o som estava baixo. Antes de nós começarmos, acho que era bom termos certeza. Que se estiver baixo o som, acho que teremos que desligar este microfone do tripé, não é? Bom, não sei, alguém mais pode comentar dos que estão interligados? Som está baixo, de novo, quer dizer, confirmam, os que estão a ouvir, confirmam que o som esteja mesmo baixo? O som está baixo? Continua baixo o som? Ou está melhor agora? Agora é o som natural, quer dizer, não é o som do microfone, do tripé, mas eu gostava de ouvir alguns comentários ainda, não é? Estamos com 748 pessoas em direto. É o som natural que estamos a usar agora. Provavelmente tenha havido alguma falha com o som do microfone. Se calhar pode estar desligado. Mas se o som do microfone estiver desligado, então vamos usar o som natural do telefone. Então, se calhar era preciso verificar se essa pilha aí está em condições ou não. Ver se está tudo perfeito com isso, se estava ligado ou não. Bem, já estamos quase a 1000 pessoas. Já há muito tempo que nós não fazíamos uma transmissão em direto a partir da página oficial de Venâncio Olhano, e espero também que a gente esteja em simultâneo em direto também a partir da nossa página de notícias, que é o VM7 Media.
Muito bem. Acredito que devemos já estar em direto também a partir do VM7 Media. Bom, eu acho, como tínhamos combinado, iniciar pontualmente às 21h30 e estamos muito próximos das 1000 pessoas. Vamos lá ver se a gente chega agora a 1000 pessoas em direto. Estamos com 924 pessoas, 918, passou um bocadinho, talvez algumas pessoas tenham saído do ok. Estamos a 933 pessoas em direto, 936, portanto estamos já, agora estamos a quase 950 pessoas. Vamos lá ver se a gente fazendo 1000 pessoas em direto, a gente pode começar. Eu creio que sim, eu creio que teremos condições para tal. Portanto, os que já estão ligados, podem partilhar o link. Estão ligados agora, podem partilhar o link, que é para outras pessoas também se... Ok, então já está, 1000 pessoas em direto. E então assim nós podemos iniciar o nosso programa de hoje. Podemos começar com o nosso programa de hoje. Então, olha, o que nós temos que conversar hoje? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como sempre, é agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estar aqui a interagir e que Ele possa abençoar poderosamente a todos que estão em direto e também aqueles que não estiverem ligados a nós. A primeira coisa que vamos falar hoje, o que é realmente, de que vamos falar hoje? Bom, primeiro, queria endereçar os meus profundos agradecimentos a todos aqueles que estiveram ligados ao movimento da Revolução Azul. Portanto, o movimento da Revolução Azul, como toda a gente sabe, é um movimento que iniciou um pouco antes da campanha eleitoral das eleições de 11 de outubro de 2023, que se estendeu durante o período eleitoral e também o período pós-eleitoral, em que, digamos assim, o ponto mais alto deste movimento de Revolução Azul foi exatamente às cerca de 44 dias de marcha que foram feitos ao nível da cidade de Maputo e também um pouco por todo o país. Mas em relação à cidade de Maputo, é o lugar onde eu estava baseado, onde eu estava fazendo o trabalho. Foram momentos empolgantes, momentos inesquecíveis. Agradecer aos vários partidos também que se interligaram connosco, com destaque para membros do MDM, do Partido Podemos, o seu presidente, que sempre foi fiel, persistente em mandar os seus membros para ter connosco, Partido PRD, Partido Paredo, Partidos Verdes, falando de alguns partidos, e tantas organizações da sociedade civil também que se associaram ao nosso movimento, várias organizações profissionais que também estiveram associadas a nós, e associaram uma massa enorme de jovens anónimos, de todos os outros estratos também. Tivemos aqui nossos pais, nossas mães, há uma senhora muito especial que eu queria mandar um abraço muito forte, que é a mamã Virgília, que é uma senhora de quase 74 anos de idade, e que era permanente em todas as nossas marchas. Ela caminhava com 74 anos de idade, ela fazia 10 km, 15 km por dia, por baixo de um sol escaldante. Portanto, essa senhora, para mim, tenho o maior respeito por ela e também pela fé que ela tinha. Muitas vezes era ela que orava por todos nós. Nós encerrávamos as nossas marchas sempre com oração, e ela fazia oração por todos nós. Uma senhora muito vibrante, muito fantástica, quer dizer, um exemplo para a nossa juventude. E também é um abraço muito especial a um senhor de quase 80 anos, o empresário France também, que ele fazia grandes caminhadas connosco com a idade que tinha, portanto, pessoas admiráveis. Os cerca de 33 jovens que tinham sido detidos ao longo no percurso das nossas marchas, no dia em que fomos atacados pela polícia sem razões, no dia 27 de outubro, 33 jovens foram detidos, 10 jovens foram feridos com balas verdadeiras.
Então, um abraço também muito forte a toda essa juventude que deu parte de si, parte da sua vida, sacrificou parte de si por uma causa. Então, e por que não? Toda a gente que acompanhava também as nossas lives em direto, que nós transmitimos todas as nossas marchas em direto, do primeiro minuto ao último, e todos que eram fiéis a acompanhar as nossas marchas, um agradecimento extremamente forte, muito caloroso. O que mais? Agora passamos dos agradecimentos para falarmos dos temas da atualidade, para falarmos, se calhar, de algo que toda a gente quer saber e que não vou me, digamos, furtar, não vou me esquivar de falar disso, que tem a ver um pouco com a situação política do país, mas muito em particular com a situação política da RENAM, do partido em que faço parte. Como vocês sabem, eu no dia 12 de janeiro estive em Nacala, onde apresentei o desejo, a minha disponibilidade de me candidatar no Congresso da RENAM para a presidência da RENAM. Muita água correu por baixo da ponte, muita tinta, digamos assim, foi colocada em muitas páginas dos jornais, muitas vozes propalaram-se pelas televisões, pelas rádios, pelas esquinas, pelos cafés, pelos restaurantes, no local de trabalho, nos chapas, em muitos lugares. Fui alvo de muitos comentários, bons, maus e alguns indiferentes. Mas era importante que eu afirmasse de forma clara qual é que é a minha posição, porque muita coisa aconteceu. Uma das coisas que aconteceu ao longo desse período foi exatamente, digamos assim, o assédio da polícia que eu tive, ainda a chegar a Nacala, como vocês acompanharam. Várias unidades da polícia bloquearam o aeroporto de Nacala, impediram que as pessoas, os jovens, pudessem me receber. Quando fui a Nampula também fui acompanhado por 3 carros Mahindras de forma permanente, em todos os movimentos que eu fazia, incluindo a entrevista que eu dei à TV Muniga no dia 13 de janeiro. Portanto, fui todo um contingente da polícia que tinha cercado toda a televisão Muniga em Nampula, onde eu almoçava, onde eu jantava, onde eu passeava, com quem eu falava, tinha sempre agentes da polícia, incluindo no dia em que fui ao aeroporto até entregar as minhas malas digamos, na box das LAM. Eu tinha 2 polícias no meu lado para acompanhar-me e ter certeza de que estavam a controlar, a monitorar todos os meus movimentos. Bem, estou a ver ali um emoji muito engraçado que não quer sair do ecrã, mas dizer que isto foi um dos episódios. O outro episódio que aconteceu, voltando a Maputo, como vocês devem saber, eu fui recebido aqui em Maputo. Aliás, antes de chegar a Maputo eu passei pela cidade da Beira. Na cidade da Beira eu fui visitar alguns dos generais do Estado-Maior-General da RENAM. Fui lá visitar, prestar homenagem de vida, e depois saí e fui para um dos maiores mercados da cidade da Beira, que é o mercado do Goto. Conforme vocês veem, não foi possível entrar no centro do mercado porque era muita gente, e como eu não trazia nenhuma medida de segurança, eu fui aconselhado a não entrar no centro do mercado porque ainda podia ser esmagado pela população. Então eu tive que falar apenas com as pessoas que encontrei casualmente no passeio. Portanto, foi um discurso de improviso que eu fiz no mercado do Goto, que muita gente acompanhou. E depois vim a Maputo. Chegado a Maputo, houve vários episódios. E episódios esses que passaram por vários colegas meus da própria RENAM que foram à televisão, criticando, digamos assim, a minha ida a Nacala, o anúncio da minha candidatura, outros falando bem. Portanto, houve muitos comentários à volta, e talvez alguns pontos mais interessantes que aconteceram em relação a isso foi a minha exoneração como assessor do presidente da RENAM e a seguir a minha cessação de funções como relator da bancada. Bom, muita gente ficou preocupada com isso e as pessoas achavam que era uma tragédia o que tinha acontecido comigo, mas eu já falei, dei uma entrevista à TV Sucesso, que eu mostrei que eu estou
totalmente tranquilo em relação a isso, porque os valores que eu tenho e as coisas que eu defendo não têm absolutamente nada a ver com categorias, com cargos, por aí fora. Portanto, não tem problema, posso perder todos os cargos que tenho, não vou parar de defender e de ser fiel à minha própria consciência por causa de cargos. Portanto, isso não faz diferença nenhuma e isso está dentro da competência do próprio Presidente, portanto, é indiscutível e eu nem quero voltar a falar sobre isso, porque acho que nem é tema. Eu estou tranquilo, estou convicto e vou em frente. Ainda em relação a esta questão, ainda hoje, por divina inspiração, hoje acordei, já não fazia isso há muito tempo, já não escrevia, mas hoje acordei muito inspirado, até fiz um poema relativamente à nova posição em que eu me encontro na Assembleia da República. E eu vou lançar esse tema, esse poema, e vou lançar esse poema, acho que, vamos lá ver, se amanhã ou depois, vou lançar na minha página para vocês acompanharem o poema, mas eu estou com um pouco de hesitação por uma razão simples, é que eu queria lançar esse poema depois de receber um áudio de uma senhora que é uma das maiores vozes da rádio em Moçambique, que ela decidiu declamar o poema que eu escrevi esta manhã. Achei a ideia muito interessante e acho que depois dela fazer a parte vocal do poema vou partilhar com todos, mas é um poema extraordinário, sobretudo, não extraordinário que eu fiz, mas acho que extraordinário a voz que vai declamar o poema, é mais mérito dela do que o meu. Mas pá, tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que eu gostaria de dar tranquilidade a todos aqueles que são, acreditam em mim, todos aqueles que são meus seguidores, todos aqueles que têm acompanhado o meu percurso em relação à Assembleia da República, em relação aos cargos que eu tenho no partido. Fiquem tranquilos que eu não estou abalado por isso. Agora sou um membro simples no partido, portanto não tenho nada de especial, portanto não sou um membro como qualquer outro membro. A única diferença é que estou na Assembleia da República, sou um deputado, mas sou um deputado também simples, portanto não faço parte nem da direção da bancada, não faço parte nem da chefia da bancada, não faço parte de nenhuma comissão de trabalho, portanto sou um simples deputado. Então se calhar também estou a viver um momento interessante da minha vida, que é com menos pressão, então aí posso pensar mais também nas coisas nacionais. E nos próximos tempos vamos voltar às nossas lives, e há muitos temas de nível nacional que precisam de ser abordados, precisam de comentários, e eu vou, a partir da próxima semana, vocês vão ter aqui muitos vídeos de muitos assuntos nacionais que eu vou abordar, denúncias também. Hoje estive no campo, estive em 2 bairros, a fazer levantamento de denúncias de assuntos que prejudicam a população, e já nos próximos tempos vocês vão receber alguma dessas denúncias. E alguns assuntos também de nível nacional, acho que estruturantes. Eu vou falar sobre isso também nos próximos tempos. Portanto, eu vou retomar com todo o gás, toda a minha atividade política, atividade cívica, em defesa sempre dos mais desfavorecidos, que sempre foi o meu foco, e foi por isso que eu acho que eu nasci. Eu não tenho jeito para outra coisa. Eu acho que desde a minha tenra idade, quem acompanhou uma vez eu a falar um bocado da minha biografia, eu já dei exemplos de como é que foi um pouco o meu percurso estudantil. Então eu já desde a escola primária, um dos problemas que eu tinha sempre com os professores, porque a minha tendência sempre foi defender o aluno que não conseguia defender-se. Também vocês sabem que eu tive um percurso longo no desporto, né? Fiz desporto quase profissional, fiz várias modalidades, entre as quais até artes marciais. Eu cheguei a fazer artes marciais, que era para defender os meninos lá na rua, no meu bairro, para defender os meus irmãos, minhas irmãs, para defender a minha malta. Portanto, sempre foi uma pessoa muito, desde a minha infância, sempre o meu foco foi defender aqueles que eram mais fracos. Esse sempre foi o meu foco. Na faculdade também, é uma coisa. Eu sempre defendi injustiça aos estudantes, é por isso que sempre fui chefe de turma, não sei como, sempre fui escolhido como chefe de turma, até defender, sair da faculdade, sempre foi este o meu foco, não é? Bom, em relação a isso, queria dizer o quê? Queria dizer uma coisa muito simples, não tenho dúvidas, eu mantenho a minha posição, que é a manifestação do meu desejo de candidatar-me à presidência da Renamo. Portanto, isso eu não vou mudar, não vou vacilar, continuo muito firme
e queria que toda a gente que acreditou no meu projeto, que eu já disse, que até já tenho um manifesto, queria que as pessoas continuassem firmes, inabaláveis, que eu estou inteiramente disponível para esta candidatura e vou dar tudo de mim para que esta candidatura seja efetivada, seja real. Portanto, não vou vacilar, por isso estou aqui hoje, aproximei a câmera muito próximo de mim, que é para vocês verem nos meus olhos, olharem para o meu semblante, verem a minha expressão facial, se eu estou a falar de coração ou não estou. Eu estou aqui expondo-me a vocês e dizendo com convicção forte, inabalável, sem temor, de forma muito bem firme, que eu mantenho a posição de me candidatar à presidência da Renamo. Outras coisas que às vezes as pessoas podem perguntar, mas agora o que vamos fazer? Porque dia 7 de fevereiro vai-se a tomada de posse nos municípios onde, digamos assim, nos 65 municípios onde a Renamo concorreu em todos eles, o que a Renamo vai fazer? Bom, isso é uma coisa que é reservada ao partido. Portanto, o partido é que vai tomar a decisão de qual é a postura a assumir em relação à tomada de posse. Não vou meter a isso, não é esse o meu tema. O que eu quero dizer de forma firme é que ninguém fica abalado, que a minha posição é firme, a minha posição é coesa, coerente. Aquilo que eu afirmei na Cala é exatamente aquilo que até hoje eu estou disponível a fazer. Algumas pessoas ligaram para mim, tive contato com várias pessoas, e vocês sabem, uma das questões das quais eu sou acusado, primeiro, é dizer que o Venâncio é novo, é um miúdo, ele não pode querer ser tão ambicioso, agora ele ainda é jovem, quer concorrer a Renamo. Bom, não tenho culpa, né, de ter me conservado muito bem, talvez eu pareça miúdo, né, mas isso é benefício de muita oração, muita disciplina e muita vida regrada que eu levo, né? Mas eu não sou assim tão miúdo, eu tenho meio século de vida, tenho 50 anos, e 50 anos para um país em que a esperança de vida são 56 anos, então eu já só estou a 6 anos da esperança de vida. Daqui a 6 anos eu posso me considerar um avô, né? Porque eu já estou na fase em que não é expectável um moçambicano viver. Teoricamente, né? Isso é uma teoria, não é? A teoria estatística, da ciência da estatística, mas rigorosamente falando, normalmente o que se tem dito de forma, digamos assim, geral, as pessoas que estudam essas coisas de política, é que normalmente os países, o ideal é que as pessoas cheguem a posições de liderança, da alta liderança, seja nas empresas, seja no país, seja nas associações, quando as pessoas têm metade da idade ou da esperança de vida do país. É por isso que na Europa, que a esperança de vida é mais ou menos de 86 a 86 anos, eles acham que a idade de 40 anos, por exemplo, é uma idade ideal para se assumir posições de destaque, até mesmo ser primeiro-ministro, ser presidente de um partido, de um país. Portanto, na Europa é normal, eles dizem que é normal. Se nós seguíssemos essa teoria de que posições de alta liderança são para metade da esperança de vida de um país, significa que a esperança de vida em África, que é de 56 anos, então significa que teríamos mais ou menos, espero não estar a fazer mal as contas, porque se for 50 são 25, outros 6 anos 3, então seriam 28 anos. Portanto, com 28 anos, 30 anos, teoricamente, né? em teoria, com 28 anos, 30 anos, esta seria a idade para qualquer moçambicano poder assumir cargos de liderança ou de alta liderança. Mas, bom, por exemplo, a presidência da República, vocês sabem que há uma limitação que é colocada a nível da Constituição, mas a Constituição colocou 35 anos. Portanto, significa que a própria Constituição da República, ela permite que um jovem com 35 anos, ou no limite da juventude, ele possa ser presidente da República. Portanto, se o nosso país diz que alguém com 35 anos está habilitada para ser presidente da República, então acho que todas as instituições abaixo
disso também podem assumir. Portanto, os partidos podem assumir, as associações podem assumir, as empresas podem assumir, as grandes companhias podem assumir. Portanto, seria normal, nem seria motivo para debate. Hoje, se vocês acompanharem grandes multinacionais como a Total, como a ExxonMobil e tantas outras, os executivos, portanto, os presidentes das comissões executivas, têm 40 anos, 42 anos, 45 anos, portanto, são jovens. Portanto, estão na idade máxima, na melhor idade de prestarem a melhor energia intelectual, estão na melhor capacidade física, emocional, psicológica. Portanto, é aí onde se tem que explorar melhor o potencial das pessoas para darem o seu contributo para instituições que exigem muita energia. Então, por isso que acho que esse debate é um debate falso. Mas eu já fiz um vídeo relativamente a esta questão da idade, ser novo ou não novo. Quem quiser pode entrar na minha própria página e ver que eu fiz um vídeo qual é a idade ideal para alguém ser um líder, para ser um dirigente. Portanto, este assunto eu acho que está arrumado. Outra questão é que às vezes as pessoas dizem que o Venâncio chegou há pouco tempo no partido, por aí fora, não pode ascender a altas posições. Também é um debate falso, a olharmos para vários exemplos no mundo. Por exemplo, aqui na Zâmbia, o presidente Hichilema, veja só, Hichilema, que acho que concorreu 7 vezes, penso eu, para ser presidente e perdeu, mas agora acabou. 7, não, estou a confundir. Acho que ele fez 3 tentativas para ser presidente, mas ele não conseguiu, perdeu, mas ele concorreu com um partido em que não era o partido tradicional dele. Entrou no partido, eu penso que em menos de um ano concorreu e ele foi eleito. A mesma coisa aconteceu com o Jair Bolsonaro no Brasil. Portanto, ele concorreu com um partido que ele tinha aderido em menos de um ano, concorreu e chegou a presidente do Brasil. Angela Merkel também, mesma coisa no partido CDU, portanto entrou recentemente, foi secretária-geral do CDU, depois chanceler da Alemanha. Portanto, os exemplos que nós temos no mundo, as experiências que temos no mundo demonstram que esta coisa de chegou hoje, ou chegou ontem, ou chegou antes de ontem, isto não conta. O que importa é a tua capacidade, a tua integridade, a sua capacidade de gestão, a capacidade digamos, de produção de ideias, de inovação, de gerir momentos difíceis e de criar equipes de trabalho. Então, isto é que é mais importante. Mas, sobretudo, uma das coisas que eu acho que para a África, por causa de Moçambique, que eu prezo bastante, é a integridade. Isto é extremamente importante, sobretudo num país em que nós sabemos que está atolado na corrupção até a ponta dos cabelos, num país em que o crime organizado acabou assaltando o Estado. Então, a questão da integridade e da verticalidade de quem quer chegar à liderança das organizações é importante. Ainda agora temos a grande notícia, anunciada pela própria Procuradora-Geral da República, que disse que Moçambique, que antes, durante muitos anos, nós dizíamos que era um dos maiores corredores de droga do mundo, agora já passamos de maior corredor de droga do mundo também para um país produtor de droga. Quer dizer, nós já estamos a evoluir, né? Estamos a evoluir bastante. Portanto, já não passa apenas droga por Moçambique, Moçambique também já está a produzir droga. Portanto, é incrível o nível em que o nosso país chegou em matéria de corrupção, de crime organizado, de desvio de fundos, em termos de crimes transnacionais, em termos de nível altíssimo de falta de integridade na governação. Portanto, é incrível o nível em que o país chegou. Agora, com o país está entrando quase na falência, não conseguimos pagar salários na função pública, temos atrasos de salário ainda nas forças de defesa e segurança, áreas muito sensíveis. O país já não está a receber investimento, não está a haver investimento público absolutamente nenhum. Portanto, aí está uma razão para dizer que este país está a precisar urgentemente de pessoas que possam demonstrar, manifestar uma integridade acima da média. E pessoas que estão disponíveis a correr todos os riscos e a pagar todo o preço possível. Temos aqui um pequeno problema, não sei de onde é que veio.
tivemos momentaneamente, mas continuamos em direto, ok? Tivemos momentaneamente. Bom, bem, bom, vejo que voltaram a conectar-se. Voltaram a conectar-se. Bom, nós tivemos, bem, agora está com. Nós tivemos já um pequeno problema. Tivemos um pequeno problema de técnico. A nossa transmissão foi interrompida, mas como não me tinha despedido ainda, das pessoas que estavam ligadas, estou a ver que está a correr muito. Já estamos com 300 pessoas, 400 pessoas. Foi uma pena, portanto houve um problema técnico, a transmissão foi cortada, mas voltamos a ligar. Bom, não vamos agora ficar à espera que a gente volte às 1000 pessoas. Eu acho que as pessoas podem depois. Estou a ver alguém de Nacala. Muito obrigado, alguém de Tete. Aí está. Muito obrigado. Eu espero que o som esteja bom. Agora estava a ver alguém a dizer som. Não sei se é o som de agora ou o som antes. Ok. Nós não vamos desistir. Muito boa. Ok? Eu também não vou desistir. Ok. Bom, nós já estávamos... we are back. É isso mesmo. We are back. Yeah, estamos de volta. Exatamente. Ok? Alguém falou de som que está diferente. Alguém falou de som que está diferente. O som está diferente? O som está diferente? Alguém disse isso? Alguém disse som diferente? Okay. Há alguma falha? Alguma falha no som? Não, vi um pequeno comentário de alguma falha no som, é isso? Será? Será que o som está a falhar? Alguém podia confirmar isso? Alguém pode confirmar? Yeah. Ok, muito bem. Meus amigos, nós já estávamos praticamente no fim do nosso programa. Hoje era uma live simples, direta, que era para nós informarmos a todos a nossa disponibilidade em manter firme a nossa posição em relação à concorrência. Há muita coisa que aconteceu. Há um Conselho Nacional que foi marcado para a primeira quinzena de abril. Hoje não quero discutir muito sobre isso. A única coisa que quero dizer é que o Congresso tem que acontecer. E o Congresso tem que acontecer antes de nós iniciarmos a primeira fase do ciclo eleitoral. Portanto, o ciclo eleitoral vai iniciar a 15 de março com o recenseamento. Não fará sentido nenhum nós termos um Conselho Nacional depois disso ou o Congresso depois disso. Portanto, não vai fazer sentido, mas não é o tema de discussão de hoje. Mas queria reafirmar que a minha posição de candidatar-me à presidência da RENAM, é assim que se diz, está firme, inabalável, consistente e coerente. Portanto, ninguém tenha dúvidas em relação a isso. E todos que acreditaram em mim, que acreditam em mim, que acreditam neste projeto, que acreditam numa mudança, num renovo do partido, num ar fresco no partido, numa governação mais modernizada, mais transparente, mais inclusiva, continuem a alimentar essa crença, essa esperança, porque eu estou aqui firme para assistir, para assumir esse desafio. Sei que tudo tem um preço a ser pago. Você não pode querer fazer grandes mudanças, querer lutar por um bem maior, um bem público, um bem das pessoas, sem ter que pagar o preço. Quer dizer, a própria Bíblia diz
que todos nós temos que carregar a nossa própria cruz. Então estou disponível, estou aqui inteiramente disponível para carregar a minha cruz, para esta minha posição firme em relação a isso. Só queria fazer um pequeno comentário antes de encerrarmos, que é o seguinte: alguém tinha-me dito que, olha lá, Venâncio, não vale a pena tu concorreres agora, tens que dar tempo, tu és novo, talvez daqui a 10 anos. Olha, eu agora estou com 50 anos. Daqui a 10 anos eu vou ter 60 anos. 60 anos está muito acima da esperança de vida de Moçambique. Significa que estaria 4 anos acima da esperança de vida de Moçambique. Então, logo, com 60 anos, a minha função tem que ser mais em programas motivacionais, tem que ser em aconselhamento de casais, na formação, por exemplo, de obreiros na igreja, dedicada mais à minha vida espiritual, mais dedicada a escrever. É isso que eu vou fazer. Não vou com 60 anos estar a meter-me no partido, estar a lutar com jovens de 35 anos, 40 anos, ora para ir ao Parlamento, ou para concorrer a lugares no partido. Não, isso não é o meu papel, eu não gostaria. Há tantos jovens talentosos, muito bons no partido, que têm por aí 30 anos, 35 anos, 40 anos. Então, esses jovens é que têm que ser os próximos presidentes. Estes jovens é que têm que ser os próximos deputados da Assembleia da República. Estes jovens é que têm que ser os próximos governadores para parte da Renamo. Estes jovens é que têm que ser os próximos presidentes municipais dos vários municípios de parte da Renamo. Portanto, se eu com 60 anos vou estar ainda a concorrer para ser deputado, com 60 anos vou estar ainda a concorrer para ser governador, com 60 anos vou estar a concorrer com jovens para cargos dentro do partido. O que é isso? Não é isso que eu quero para a minha vida. Daqui a 10 anos eu quero estar a fazer trabalhos humanitários, trabalhos sociais, trabalhar com a juventude, com casais, com programas nacionais, com programas de filantropia, com escrever, com trabalhar com ciência, com academia. É o que eu tenho que fazer com 60 anos. Não estar aí em pancadaria de lutar com lugares. Não. É estes miúdos que hoje têm 40 anos, daqui a 50, daqui a 10 anos, estes é que têm que ser os Venâncios da manhã. Estes é que têm que ser os deputados da manhã. Estes é que têm que ser os políticos vibrantes da manhã. Então, quando é que eles vão ter o seu próprio espaço? Portanto, não serei eu, daqui a 10 anos, ainda andar nessas lutas. Portanto, isso também queria que ficasse muito bem claro e para toda a gente. Portanto, meus amigos, aqui está o Venâncio. Estamos a retomar as nossas lives. As próximas semanas vamos ser mais vibrantes, mais permanentes. Vamos voltar a contactar sempre. Vou estar agora a fazer trabalhos muito nas comunidades, nos bairros, com a população, com as denúncias, lutando pelos direitos das pessoas, lutando pelos mais desfavorecidos, voltar a assumir o manto da voz dos que não têm voz. Aqui é isso mesmo. Dar voz àqueles que não têm voz. Eu tenho a oportunidade de ter um canal, a minha página oficial anda aí, acho que andamos com volta de 350 mil, por aí, acho que andamos quase uns 400 mil seguidores. A minha página de notícias, acho que anda com quase 500 mil seguidores. E tenho também o meu site, portanto, tenho o privilégio de ter algumas plataformas de comunicação que têm que usar isso não só para mim, para o benefício dos demais, para o benefício daqueles que nem sequer a sua voz é ouvida no chefe do quarteirão no bairro. Então, essa gente que precisa, que o dom que Deus nos deu, o privilégio que Deus nos deu, as capacidades que Deus nos deu, elas só fazem sentido se elas puderem ser usadas para as pessoas que mais precisam dessa capacidade. Ok? As pessoas que mais precisam da minha luta não sou eu. As pessoas que mais precisam da minha luta são aquelas que não têm voz. Essas é que precisam da minha luta. Essas é que precisam da minha energia. Então é isso que vamos fazer nos próximos tempos. Vamos fazer essas lives, vamos retomar também para a semana as quintas-feiras de jejum e oração. Próxima semana, por exemplo, quinta-feira, vamos jejuar toda quinta-feira a favor da sobrevivência da democracia, que ela está em risco em Moçambique, mas temos que fazer a nossa luta também espiritual a favor da democracia em Moçambique e em África. Portanto, vou terminar aqui, já me despedi várias vezes e nunca mais saio. Tinha grandes saudades vossas, estava mesmo morrendo de comunicar com as pessoas, ouvir comentários,
Mas termino dizendo que a minha posição é firme, não vacilo, vou em frente, mantenho todas as posições que assumi em relação a esta questão da Renamo, em relação à liderança da Renamo, em relação ao Congresso da Renamo. Era isso que eu queria passar essa informação para vocês. E, como sempre faço, antes de me despedir, aos meus irmãos um forte abraço, aos nossos pais, tios, e às nossas irmãs, nossas mães, nossas esposas, um forte beijo. E, como sempre faço, esta é uma espécie de uma fisga do Davi, que eu acabo dizendo tchau!